Capítulo 345 de Black Clover Noir, com o treinamento insano que o Asta tá passando com o Ryuzen, que se diz o mais forte de todos, né? E o bicho realmente é forte, mas logo atrás deles dois tem um Ryuzen que tá dando suporte pro Asta, né? Pra que ele consiga lutar e não morrer durante esse treinamento. E aquele sim, aquele eu posso dizer que é brabo, porque ele fica só ali tocando o instrumentinho dele ali pro Asta conseguir, né, ter o impacto dos golpes amenizados. Só que mesmo assim o Asta, ou o Lieb, na verdade, né, eles estão na fusão, eles acabam tomando um golpe ali que arranca o chifre. E olha, eu não sei se vai ter cura tão fácil aquilo ali, não. O capítulo também deu uma contextualizada melhor nessa lacuna de tempo entre a chegada dos paladinos, né, a saída da Ishika do treinamento e a ida dos Ryuzens até onde o dragão surgiu lá, além de trazer uma carga psicológica bem forte em relação ao Asta e um indicativo de que aquela Ryuzen bobinha, a Kezoukaku, nome difícil, né, use aí uma lendária katana amaldiçoada de Muramasa, que é um indicativo bem grande. Eu vou explicar pra vocês, e se você assistiu Dororo, você deve lembrar de uma katana com sede de sangue. Então, vamos lá falar sobre tudo isso, e me perdoem o atraso do vídeo, eu tava na CCXP, aí vocês já sabem, né, não deu tempo de trazer antes, mas eu tô aqui, não importa. Vamos lá, que parece que o Tabata percebeu que o último capítulo tinha ficado um pouco desconexo, eu falei isso com vocês, né, no último vídeo, e ele deu uma ajeitada ali nas informações nesse 345, que eu achei bem válido, pra não ficar a bagunça que tinha ficado anterior, né. O capítulo, ele voltou um pouco no tempo, né, no momento em que o Ryuya tinha chegado pra separar a Ishika do Asta, e mostrando que naquele instante ele ordenou que a Ishika fosse encontrar com os inimigos que invadiram ali o país. É bem interessante notar que ele disse a palavra vamos, né, e não vai, o que indica que ele também ou foi pro campo de batalha junto com ela e por algum motivo ele não se revelou lá, ou pode ser também que ele tenha dito o vamos no contexto de que eles iam sair dali, enquanto ela ia enfrentar o inimigo lá com os outros e ele ia dar um jeito de tirar os civis da região para que eles não sofressem os ataques dos paladinos, afinal de contas eles andaram por tudo ali, não encontraram ninguém. De toda forma, o Asta, obviamente, não queria ficar ali parado só treinando, isso é típico do Asta, né? Sabendo ali que o país que acolheu ele tá sendo atacado, mas quando ele tenta argumentar que também quer ir, o que o Ryuya faz? Ele usa uma abordagem psicológica muito boa, acolhendo o Asta, dizendo que ele é muito importante através ali da frase em que ele diz que eles vão precisar do Pia nessa luta. Então, isso faz com que o Asta sinta dentro dele que ele é reconhecido pelo próprio chefe do local, enquanto motiva ele a terminar o treinamento antes de se juntar ali aos outros. Só que o Ryuya deixou claro, e deixou muito claro, que o treinamento que ele tá passando ali é muito necessário, porque essa batalha não vai ser fácil. E mais, dessa vez, pode ser que ele até morra, pode ser o fim dele se ele não tomar cuidado. Por isso é tão importante ele aprender o Zeten ali rápido. Então o Ryuya e a Ishika vão embora, né? E do nada, absolutamente do nada, surge uma árvore gigante cercada por várias escadarias, né? Com vários portais toris. E o pau já começa a torar ali com o doidão ali do Takeyoga, acho que é assim que fala o nome dele, não lembro, os nomes dessa vez foram muito difíceis. E ele é um dos 7 Ryuzens e que tem aquela mania de grandeza, né, de se achar o pica das galáxias. Realmente, depois de ver a forma como ele luta aqui, não tem como não dizer que o cara é um monstro. Ele é forte pra caramba mesmo, né? Até porque ele não usou nenhum Yojutsu contra o Asta. Ele tá indo tudo na base do Zeten mesmo. Mas isso tem um motivo. Se ele usar alguma outra técnica que não seja o Zeten, o Asta não vai ter um exemplo prático de como usar, né? De como aprender. Não vai ter como ele observar o uso correto da técnica, como que se faz e tal, e aprender. E aí vai ser mais difícil ainda, até porque a gente aprende muito mais observando como se faz, né? Do que quando alguém dá várias explicações pra gente. Não que o treinamento com a Ishika, né, não tava dando bom, ou não fosse bom, mas ela tava misturando ali muito questões pessoais, né, e nas profissionais ali no treinamento. E tava usando o Yojutsu, né, da estrela dela lá pra poder mudar a trajetória, atacar o Asta e tal.
Então ela tava atacando ele e não treinando ele, diferente do Takeyoga, que já deu pra perceber que ele não é o tipo de cara que costuma respeitar muitas pessoas, né, nem as hierarquias, porque enquanto todo mundo sempre se refere ao Ryuya com um termo honorário, o Takeyoga se refere ao Ryuya como um desgraçado, e se você ler na versão em inglês, vai ver que ela tá traduzindo como bastardo. Mas independente da tradução, né, o fato é que ele é o único que tem essa audácia de se referir ao Shogun dessa forma. É destemido ele. Só que eu não acho que ele simplesmente não reconheça a posição do Ryuya ali no País do Sol, né? Mas pela forma que ele fala, de sempre buscar fazer tudo o que o Ryuya pede, assim, com perfeição, sempre fazer tudo, na verdade, né, com muita perfeição, mostra muito sobre como ele tem uma autocobrança muito grande de sempre ser o melhor em tudo, né? Sempre corresponder às expectativas e até superar elas para poder provar para os outros e para si próprio que ele é capaz de ser melhor em tudo. Isso provavelmente vai servir como base da construção de camadas pro Takeyoga, né? Talvez com um passado em que ele era uma criança fraca ou doente ou sem habilidades e tal, e que foi desacreditado, talvez até humilhado pelo seu clã, por outras crianças e tal, e tenha criado essa fixação em sempre ter que fazer tudo de forma perfeita, em sempre ter que ser o melhor em tudo, o mais forte. E aí, para isso, ele tenha se dedicado muito mais do que qualquer outro. Não que ele não tivesse nenhum poder como o Asta, mas vamos supor que ele talvez tivesse sido meio que um Naruto, sabe? Sem habilidade mesmo. O fato é que praticamente ele vira um demônio, né, gente? O cara é simplesmente insano, nem pupila nos olhos dele ele tem quando ele tá lá golpeando o Asta alucinadão. E o Asta toma um couro, apanha pra cacete, e durante essa sequência de golpes, o Taki percebe que a estagnação do Asta e a falta de evolução dele vem basicamente de problemas emocionais. E por que será que ele entende isso? Ele diz que a katana não mente, mas eu acho que é muito mais uma questão dele ter se identificado com o Asta, né? Por ter aí um passado de hesitações parecidas, perdas parecidas, do que qualquer outra coisa. Só que ele conseguiu superar essa questão emocional e definiu que não importa o que fosse que estivesse no caminho dele, na frente dele, ele iria derrotar ou iria cortar, melhor, né? Como ele fala. E ele usa essa questão emocional do Asta para provocar ele, mas não uma provocação de birra sem sentido. Acontece que muitas vezes são as frustrações mais profundas dentro da nossa alma que impedem a gente de realmente evoluir ali na nossa trajetória. E a melhor forma, né, de isso acontecer, para você poder evoluir, é justamente trazer esse sentimento à tona, trazer ele para a claridade do raciocínio, para a gente poder entender de onde vem a nossa limitação, de onde vem a nossa capacidade de agir diferente, e desse jeito a gente conseguir resignificar e superar esses acontecimentos. Eu vou falar para vocês que eu lendo esse capítulo, eu me senti como se eu estivesse lá no consultório da minha psicóloga, porque essa é uma das técnicas que ela usa muito comigo. Claro que não dessa forma aí agressiva, provocativa e sarcástica, né? Ela faz de uma forma muito amorosa. Mas como aqui é uma obra de fantasia, né? Se toda hora tiver um discurso no jutsu ali, fofinho, a gente acaba enchendo o saco. Então, fazer com que o Taki identifique, né, e se importe com essa questão dos sentimentos de frustração que estão enraizados ali no Asta, mostra o lado humano do personagem, né? E a forma como ele faz pra fazer o Asta superar tudo isso, deixar pra trás, movimenta a história e deixa as coisas bem mais interessantes pra gente. Não fica toda hora aquela ladainha de você precisa superar e não sei o quê. O fato é que isso dá certo e o Asta passa por um momento de reflexão ali enquanto tá lutando contra o cara, treinando na verdade, né? E ele passa a identificar as falhas dele, mas não só as falhas de capacidade de batalha, né? As falhas de personalidade, que são justamente as que impedem ele de evoluir. A hesitação, a impaciência, né? E o fato dele ainda hoje se sentir muito inferior ao Yuno. Ele entra num verdadeiro colapso mental ali e percebendo isso, o Taki encoraja ele a deixar esses sentimentos, né, virem à tona, esses sentimentos que o Asta reprime tanto, né, saírem, ele incentiva o Asta a soltar tudo, porque quando ele soltar, ele vai ficar livre. A gente vê ali que por mais que ele ame o Yuno e torça pelo amigo,
ele tem que lidar com uma dualidade de sentimentos que fazem com que, ao mesmo tempo que ele admire o Yuno e torça por ele também sente inveja e frustração por ele estar sempre na frente, né? E essa sacada do Tabata eu achei muito boa, porque traz uma humanidade muito grande pro Asta. Afinal de contas, todo mundo é assim em algum momento da vida. Às vezes a gente vê pessoas evoluindo muito mais rápido, conquistando coisas muito mais fácil que a gente, né? E parece que a gente nunca consegue alcançar essa pessoa. Parece que a gente tá sempre estagnado e tá sempre para trás, né? Por mais que a gente se esforce, a gente nunca chega lá, a gente fica se comparando. Então é justamente essa humanidade que o Tabata tá trazendo no Asta, trazendo mais complexidade para ele. O Asta passa então a se comparar ali com o Yuno e a dizer para ele mesmo que o Yuno teria feito um trabalho muito melhor do que o que ele fez. Mas com um incentivo peculiar do Taki ali, ele vai ver que ele ainda tem motivação dentro dele para melhorar e para poder superar os limites dele mais uma vez. Só que uma coisinha específica levou o Asta a ficar tão mal durante esse treinamento. Ele sofreu um golpe ali do Taki, mas que foi tão forte, né, que cortou o bloqueio do Asta com a katana demoníaca. Mas não foi só isso, também cortou um dos chifres do Lieb, né, que eles estão ali na fusão, os dois. Aí tem o chifrinho lá que foi pro saco. E aqui a gente tem um paralelo entre as duas katanas que o Taki faz, né? Enquanto o Taki tem convicção suficiente de que a katana dele é capaz de cortar tudo, o Asta não tem a mesma convicção de que a dele pode defender tudo, ou que ele pode vencer tudo. E é justamente isso que o Ryuzen tá tentando mostrar pra ele, né? Que ele precisa acreditar nele mesmo, na força dele, na capacidade dele. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai conseguir evoluir em batalha. Você só pode conseguir alguma coisa se você acreditar que consegue. E o Taki só é forte porque ele acredita que é. E o Asta só tem falhado porque ele acredita que não é tão bom, que ele não é tão capaz. Só que, fora essa batalha entre os dois, a gente tem uma figura bem peculiar ali no fundo, né? Que é o Ryuzen Fujio, que tá ali tocando um pagodinho no cavaquinho dele bem de boa. E esse é um dos poderes do cara. Ele tem um Yojutsu que reduz o dano que a pessoa, né, para quem esse poder tá sendo direcionado, vai sofrer. Eu acho que é um pouco semelhante ao poder do Valhalla lá do Ryu, lembra? Que também fazia com que os cavaleiros não sofressem danos enquanto o feitiço estava ativo e tal. Só que apesar de, no caso do Ryu, ele acaba sofrendo o dano de todo mundo, né, quando o feitiço acaba. Aqui não foi explicado ainda se acontece alguma coisa, mas pela cara ali de tranquilidade do Ryuzen ali, eu acho que não. Mas é graças ao Fujio que o Asta simplesmente não morreu durante esse treinamento, né? O cara tá lá com um fucking gatinho de cachecol no ombro, tocando a musiquinha pra salvar o Asta. Só que, percebendo que o Yojutsu do cara é foda pra dar suporte ali pro Asta, isso não impede que o chifre dele seja cortado. A questão agora é, ele vai poder se curar, regenerar o chifre ou algo do tipo aí? Porque eu não acredito que ele e o Lieb vão ficar sem o chifre pro resto do mangá por conta disso, né? Só que o Lieb não tem poder de regeneração. A Grey poderia ali regenerar o chifre, né? Mas ela não tá lá no País do Sol. Então, ou o Fujio ou outra pessoa ali no País do Sol possa ter essa capacidade de fazer regenerar as coisas, ou Asta vai ficar um pouquinho monochifre pra depois a Grey vir e regenerar ele. De toda forma, por mais que ele tenha levado um couro, já deu pra entender que o Asta vai adquirir aqui uma força e uma velocidade absurda assim que ele dominar o Zeten. Só que provavelmente a gente não vai ver ele dominando isso durante o treinamento. Eu acho que quando ele chegar lá na batalha, ele já vai ter dominado tudo e mais um pouco, assim como quando ele participou do treinamento lá com o Nat, lembra? Que ele só mostrou um pouquinho do treinamento, tal, ele conseguindo ali de leve, e aí depois, quando ele chegou lá pra salvar o Nat contra o Namai e a Lilith, ele já tinha dominado as paradas todas que ele precisava dominar e salvou a vida do Nat, né? Que se não fosse naquele momento ali também, coitado, o Nat tava indo mais uma vez pro suicídio, como ele fez várias vezes ao longo da história. Depois disso, o mangá corta pra região em que os Ryuzen estão lá com os paladinos e o dragãozão tá lá. Só que ele tá de boas, sem atacar ninguém, o que pode indicar que ele esteja sendo controlado pelos paladinos de alguma forma e ele só vai atacar mesmo quando algum deles der uma ordem. Então, depois de apresentar os outros dois Ryuzen, vem a vez da Kezoukaku,
né, ser apresentada oficialmente, que eu vou chamar ela de Caco pra ficar mais fácil, né? E que puta nome difícil. Tabata, ajuda nós aqui do Ocidente, pô, com os nomes mais fáceis, pelo amor de Deus, tá? Na hora que eu vi ela, eu vi que... Fiquei pensando, mais uma personagem medrosa, ai, que saco, né? Mais uma, assim, pra ficar lá choramingando e tal. Só que depois que a Ishika manda a Caco pegar lá a espada dela e ir pra luta, a doida tira a katana da bainha e, gente, a personalidade dela muda completamente. A mina virou, literalmente, uma psicopata, sociopata insana. E a bicha é forte. Eu falei que ela era forte, que aquele jeitinho dela lá não me enganava, não, né? E ela não só corta a cara da irmã Lily, né? Como arranca o chifre da irmã Lily. E esse foi o capítulo dos chifres arrancados, né? E quando o mangá corta pra cara da Caco depois do golpe, ela tá com um semblante absurdamente diferente do que ela tinha antes de sacar a espada. E tanto isso quanto a fala dela dizendo que vai sujar tudo com o sangue da Lily me fizeram acreditar que a espada que ela usa é a lendária katana Muramasa, que é uma katana amaldiçoada que tem sede de sangue infinita e que controla totalmente a pessoa que usa ela, fazendo com que essa pessoa se torne um assassino completamente louco e impiedoso e essas coisas todas. Essa espada teve um foco bem grande em um episódio de Dororo e eu posso dizer que quase com toda certeza, né, que essa espada da Caco é inspirada nessa katana lendária aí. Eu sei que a Lily não esperava por isso, ela ficou em choque, né, quando ela foi atingida, porque, tipo, ela nem viu de onde veio o golpe. A Caco tem uma velocidade muito absurda. E no vídeo passado eu falei que a bicha ia arregaçar tudo lá, né, e a gente tem a prova aqui hoje. E aí foi assim que o mangá acabou com o início da luta de fato contra os paladinos, e agora provavelmente o foco vai ser total nisso até o Asta chegar pra salvar o dia quando a coisa já estiver bem feia, porque eu acho que a hora que botarem o dragãozão lá contra os 5 Ryuzen que estão ali em cima do telhadinho, o bicho vai pegar e eles não vão conseguir se livrar tão fácil assim. De toda forma, foi isso que aconteceu. Eu ainda queria que o mangá desse um corte e voltasse um pouquinho lá pra Clover, pra gente saber o que tá rolando lá, como é que o Yami está lá, o Yuno e também, né, o pau no cu do Lucius, essas coisas todas, mas me parece que vai ficar um pouco ainda focado nos paladinos aqui na Terra do Sol. Vamos ver aí, essa semana tem mais um vídeo que eu vou trazer pra vocês, né, no sábado, porque sexta já sai em português o capítulo 346. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e a gente se vê. Tchau!